Ô, Pedrosa, e esse empate aí? Ô, Pedrosa, dá pra falar de destaque ou é mais fácil você falar de quem tá mandando mal nesse time do Vasco? Aí é mole, né? Achar destaque talvez seja difícil, que o lateral direito, que era o melhorzinho aí no início, foi pra seleção. Foi pra seleção. Quem se salvou e quem você não tá mais aguentando ver com a camisa do Vasco. É o último jogo dessa equipe. Graças a Deus, né, Pedro? Graças a Deus, porque assim, eu tenho comentado isso nas minhas redes sociais. Assistir ao Campeonato Carioca tem sido uma tortura para os olhos dos telespectadores. É triste em todos os aspectos. É de um nível baixo, é com gramado ruim, é com jogadores que jogam o time C, os times pequenos também não conseguem ajudar tanto, mas também é entendível pelo nível de investimento. O Campeonato Carioca tem sido sucateado nesse início de temporada e cada vez mais o produto fica desvalorizado. A gente olha a tabela, não tem nenhum grande nem perto dos 4 primeiros colocados. Flamengo, que é o Flamengo, é vice-líder. O Vasco só empata. O Fluminense tem dificuldade de fazer gol. Vice-lanterna. O Botafogo também ganha, perde. Cara, é uma coisa muito triste, cara. E eu fico chateado pela cultura do futebol carioca, o que estão fazendo com o produto do futebol carioca, como essa competição é administrada muito mal. É muito mal formulada. E o Vasco tá dentro desse bolo também. Eu acho que ontem, se a gente for colocar algum destaque positivo, o garoto Wallace, que entrou e fez o gol, mais o jogador da base do Vasco, que acaba entrando e sendo importante, entrou como lateral esquerdo, e o Hugo Moura. Para mim, o Hugo Moura fez uma boa partida ontem com a camisa do Vasco, foi o principal destaque aí positivo. Negativo, tem vários, mas vou classificar aqui, obviamente entendendo que esse cara praticamente não jogou na temporada passada, já tem uma idade também mais avançada. O Souza, ele falha bizonhamente no primeiro gol, ele acaba tentando antecipar ali o jogador do Boa Vista e é ultrapassado, né? É ultrapassado de uma forma muito, muito simples, sabe? Muito fácil. Um atleta que se preze para jogar na posição defensiva, ele não pode ser ultrapassado dessa forma. E o outro ponto também acaba sendo o conjunto mesmo. Ontem o Vasco até utilizou alguns jogadores como Esforza, Jean David, Maxime novamente, Hugo Moura, PH, o primeiro Matheus jogo Carvalho. dele. Exato, já teve um pouquinho mais de time B nesse time C, né? Mas assim, pouca gente aproveitou a oportunidade. Serginho, Zé Gabriel, De Luca já não mais fazem mais parte dos planos do Vasco, nem mesmo com a vitrine, que é a vitrine teoricamente do Campeonato Carioca, que seria positiva para esses caras serem negociados, eles aproveitaram, muito pelo contrário. Então, talvez a gente salve aí do que aconteceu durante esses 3 jogos, o Bruno Lopes, o GB, o Paulinho, que foi muito bem, o Paulinho realmente aproveitou a chance dele. De resto, cara, muito difícil. Assim, o Jean David é um jogador também que chegou no meio do ano passado e que não mostrou absolutamente nada com a camisa do Vasco ainda. É muito complicado. Já o Suíço eu acho que pode ajudar para a temporada, sabe? Pode ser um cara que para compor elenco ele vai conseguir ajudar, porque é um jogador mais intenso, um jogador que estava no processo de adaptação, também é um cara que tem cada vez mais tendo minutos com o Vasco da Gama, numa posição que ele não jogava com o Rafael Paiva. Rafael Paiva colocava ele de ponta e colocava ele muito mal, ele no meio ele joga mais. Então assim, cara, eu acho que tá ok, eu já falei aqui, eu prometi para vocês, eu não vou me estressar com o Campeonato Carioca. Ô, Pedrosa, eu não vou me estressar. O Zé Gabriel, é difícil não se estressar, é melhor não assistir o jogo, o cara tem que ver para trabalhar, então ele não tem muita opção. Zé Gabriel, De Luca e Serginho, de repente nem jogam mais pelo Vasco. Fora e em relação planos. ao Emerson Rodrigues. Sim. Essa informação que o Vene trouxe hoje já era uma peça descartada, tanto é que nem nesse time aí ele estava jogando. Era um atleta que chegou no ano passado contratado pelo Pedro Martins, que foi muito mal na passagem dele pelo Vasco. As únicas contratações que ele fez foi o Emerson Rodrigues e o Álvaro Pacheco, 2 desastres com a camisa do Vasco. E aí depois ele foi ficando. O Rafael Paiva amava o Emerson Rodrigues porque era o único ponta veloz ali que conseguia a recomposição. Mas claramente ele não tinha a mínima capacidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, um time de Série A. Tinha muita dificuldade na tomada de decisão. Problema de disciplina, se fosse um cara comprometido. Ainda teve esse ponto para piorar, nem mesmo comprometimento ele tinha, faltou treino. Enfim, cara, era um jogador que o Vasco toma uma decisão muito acertada e consegue ainda um bom negócio de mandar ele lá para a Bulgária, consegue dividir salários e diminuir custos. Então, a decisão muito acertada do Vasco, que a gente já pode trazer aqui 2 informações agora sobre o Brian Rodrigues e outro jogador que o Vasco vem buscando. O Brian Rodrigues, o Vasco da Gama fez uma consulta na semana passada, vem conversando com o empresário há muito tempo já,
e fez uma consulta ao América do México, que pediu uma nova rodada de reuniões, uma nova rodada de conversas, e essa próxima reunião deve acontecer hoje ainda, no final da tarde. Inicialmente, a informação que eu tive é que o América do México pedia 8 milhões de dólares pela contratação do Brian Rodrigues, o Vasco não pagaria isso, não tem essa grana em caixa para poder gastar toda no ponto esquerda, então o Vasco está tentando diminuir esse valor para base ali de 6 milhões de dólares, 6,5, ou até mesmo envolver jogadores na negociação com a América do México. Então, essa nova rodada aí de reuniões deve acontecer no fim desse dia, dessa segunda-feira, e a gente deve ter novidades. E a outra informação que a gente pode trazer para vocês é que o Wanderson, aquele jogador ponto esquerda do Internacional, que o Vasco até chegou a ter um acerto com o Internacional, mas com ele não conseguiu acerto, pediu um salário altíssimo de mais de 1 milhão, voltou ao radar do Vasco da Gama. Então, pode ser que esse negócio com o Wanderson esquente novamente. Por enquanto, é isso. Salve, torcedor! Uma pausa rapidinha aqui no vídeo. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Conteúdo do Gigante da Colina todos os dias.